Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz o seguinte: Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Diga assim comigo, mas. Só aí. Versículo 2: Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Vamos para o versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, como igreja, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele se tornou como a de uma criança. Diga glória a Deus. Irmãos, eu queria começar essa mensagem que você tentasse trazer aí a sua memória, a sua lembrança. Não sei se você já passou por isso, mas já aconteceu com você? Você se lembra de alguma vez você estar preparado para algo muito difícil, complicado, e no final as coisas acabaram sendo mais fáceis que você imagina? Você lembra de alguma situação dessa? Né? Às vezes você foi tirar ali a sua habilitação, né? Você foi fazer o seu exame para tirar a habilitação de motorista, e aí todo mundo falou: olha, toma muito cuidado, vai ser muito difícil. Tem aquele instrutor, sempre tem um instrutor famoso, né, gente? Que todo mundo quer fugir dele, né? E aí você pegou justamente ele, e você ficou mais nervoso ainda. Mas de repente você foi muito bem. E aí você olhou e falou assim: puxa, é tão simples assim, né? Foi mais fácil que você imaginava. Às vezes você vai trocar um produto numa loja. Não sei se já aconteceu com você, aconteceu comigo esses dias. Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, foi o meu aniversário. Eu precisei trocar uma camisa que eu ganhei, mas eu passei do prazo e eu já estava tudo pronto para brigar. Eu estava armado já, né? E eu falei: olha, aqui está a nota fiscal, se pedir a nota fiscal, vou estar aqui. E se falar que passou do prazo, eu já estava preparando uma resposta. Irmãos, eu estava assim pronto para brigar, para conseguir trocar o negócio. Irmãos, na hora que eu entrei na loja, a moça falou assim: passa ali, pega. E passou e pegou e foi pronto. E quando eu vi, já tinha trocado. Aí ficou um saldo, irmãos. Eu falei: puxa, agora eu vou ter que pegar comprar uma outra coisa para usar o saldo. Aí a moça falou assim: qual é o teu CPF? Põe o CPF aqui, vai ficar o saldo aqui no sistema. Quando você quiser, você volta e usa ele. Eu falei: meu Deus. E eu estava pronto. Eu lembro, irmãos, uma vez também algo aconteceu comigo que eu estava pronto, que eu pensei que ia ser muito difícil. Mas, irmãos, você vai ver que não foi tão difícil assim. Eu lembro, igreja, o dia que eu peguei na mão da pastora Thalita pela primeira vez, né? Nós nos conhecemos nos Estados Unidos, estávamos fazendo faculdade de teologia. E aí eu comecei a olhar para ela, ela começou a olhar para mim, né? E aí virou já aquele crush. Para quem não sabe, os mais velhos é paquera, né? Só que mais modernos fala crush, né? E aí eu estava de olho nela, eu achei que ela estava de olho em mim. Falei: mas agora eu tenho que descobrir se ela gosta de mim mesmo ou não. E aí, irmãos, nós fomos no cinema. Aí sentou assim no cinema eu, uma amiga nossa em comum e ela. Eu falei assim: quer saber do quê? Eu vou encostar a minha mão na mão dela. Se ela tirar a mão, levei um toco, já era, né? Ela não gosta de mim, mas se ela deixar a minha mão lá, é porque ela está afim de mim. E aí, irmãos, o filme lá passando e tal. E aí a nossa amiga estava no meio, né? Aí eu fui esticando o braço assim, ó. Eu fui esticando. Esses dias eu contei a história, um jovem me procurou e falou assim: pastor, qual era o filme? Eu falei: meu filho, você vai saber. Você acha que eu sei qual era o filme? Eu não estava nem aí com o filme, né? E agora menos ainda que eu lembro do filme. Mas, irmãos, eu fui esticando o braço assim, eu fui esticando, até que fui chegando. Aí encostei assim na mão dela. Aí deu um frio na barriga. Falei: é agora. O que será que vai acontecer? De repente, irmãos, ela começa a pegar na minha mão assim, ó. E vai passando, e ela vai subindo, e vai puxando os pelos. Eu falo: calma, mulher, que é isso?
Irmãos, ela já queria me pedir em casamento já. Falei, calma. Irmãos, ela estava louca por mim já, né? Desesperada, né? Claro que essa é a minha versão da história. Quem está contando sou eu, né? Mas essa história que nós vemos fala sobre um homem que teve a dificuldade de experimentar a simplicidade do amor de Deus. Um homem que estava preparado para as coisas difíceis e complicadas. E quando ele se colocou diante da simplicidade, da forma como Deus se manifesta, deixou aquele homem meio confuso. A Bíblia diz que o nome desse homem chama-se Naamã. Naamã, irmãos, ele era o comandante do exército da Síria. Veja bem, naquela época, na época de reis, de monarquia, geralmente o comandante do exército era a segunda pessoa mais importante da nação. Era um homem respeitado, um homem honrado. Era aquele tipo de pessoa que se entrasse aqui agora, todo mundo ia parar para vê-lo. Era aquela pessoa que se entrasse aqui, todo mundo já ia pegar o celular para tirar uma selfie com ele. Ele estava nos grandes documentários, nos grandes noticiários daquele lugar. Era aquela pessoa famosa, ali acostumado com pompa, com honras. Só que por debaixo de tudo aquilo, a Bíblia diz que ele é cometido de uma doença. A Bíblia coloca uma vírgula e diz, mas ele era o quê? Leproso. Ele vai contrair essa doença que hoje, nos dias atuais, é chamada de hanseníase. Uma doença muito severa que leva à morte. Hoje nós temos tratamento, mas naquela época não tinha tratamento. Quando uma pessoa contraía essa doença, ela sabia, era questão simplesmente de tempo. A hanseníase, ela vai como se fosse apodrecendo o corpo aos poucos. Mas além do sofrimento de você já saber que você agora estava com uma doença mortal, uma doença que era questão de tempo para você perder a sua vida, essa doença também ali, ela era severa e cruel também, porque ela era, irmãos, extremamente contagiosa, facilmente passava de uma pessoa para outra. Então quando alguém contraía a lepra, ela tinha que ser excluída do seu convívio familiar, ela saía do seu emprego. Os leprosos, eles viviam em grupos assim, distantes de todo mundo, em cavernas. Aquele homem que por fora é aquela coisa linda e maravilhosa, lá por baixo daquela aparência, há um homem doente. A Bíblia então diz que uma das suas escravas, uma moça que foi capturada numa das batalhas dele, ao invés daquela moça nutrir ódio e raiva por Naamã, porque veja bem, ela foi tirada da sua família como escrava, ela é tratada como escrava, ela podia olhar para aquele homem e dizer, que ele se exploda, eu não quero o bem dele, que ele morra mesmo, mas ao invés disso, ela nutrida de amor, de misericórdia, e ela chega para ele e fala assim, meu Senhor, eu sei que o Senhor está com lepra, porque aqui dentro da casa, quando o Senhor tira a sua roupa, a armadura, eu vejo essa lepra, mas eu quero dizer algo para o Senhor, lá da terra da onde eu vim, na minha terra natal, tem um homem, um profeta, se ele orar por você, o meu Deus pode te curar. Então a Bíblia diz que Naamã, acostumado com a pompa, acostumado com tudo muito grande, volumoso, ele monta uma grande comitiva, ele leva presentes, ele quer impressionar o profeta, talvez até mesmo como pagar pela sua cura. Alguns estudiosos calculam que o valor dos presentes que ele leva chega de 4 a 5 milhões de reais. Ele quer pagar, ele quer merecer aquilo. E quando ele chega até a casa do profeta, ele fica muito furioso, ele fica indignado. 3 situações deixam ele furioso. Primeiro, a Bíblia diz que o profeta, irmãos, nem atende ele. Aquele homem que está acostumado que todo mundo para ele. Tudo tem que ser do jeito dele. Ele vai, o profeta, eu imagino, talvez aí agora a minha história, que estou contando a história, talvez está fazendo faxina, e ele manda o assistente e fala assim, olha, fala para esse homem que está aí fora aí, mergulha no Rio Jordão 7 vezes que ele vai ser curado, que eu estou no meio da minha faxina aqui, não posso parar. Naamã fica furioso, que coisa é essa? Esse homem não me atende? O segundo motivo que ele fica furioso, irmãos, é porque ele constrói na mente dele um cenário. Ele pensa, não, o homem virá, o homem de Deus, o profeta, e vai fazer assim um ritual místico, e vai falar algumas coisas assim difíceis, e vai fazer um não sei o que todo ali, um ritual, e eu vou ser curado. E o profeta nem fala isso, só fala mergulha no rio. E ele diz ainda, mergulhar no rio, a terceira situação, o Rio Jordão, um rio pequeno, um rio simples, até meio sujo e barrento. Ele fala, da onde eu vim tem rios melhores, se fosse para mergulhar num rio para ser curado, eu mergulhava lá. Quando eu voltar, mais para frente, quando eu voltar para casa, eu mergulho nesse rio. E ele está prestes a perder a bênção e o milagre dele. Quando então um dos servos começa a dizer, meu Senhor, para com isso. Para com isso.
O Senhor veio preparado para coisas difíceis e complicadas, porque o profeta te apresenta algo simples e fácil. Você não quer fazer? O difícil você estaria disposto a fazer, mas o simples você não faz. Então convencem aquele homem. Então a Bíblia diz que ele vai até o Rio Jordão. E ali, para ele mergulhar, tem que tirar aquela armadura. Talvez alguns nem sabiam que ele tinha lepra, agora todos descobrem. E ele vai mergulhando. E ele mergulha uma vez, mergulha 2, 3, 4, 5, 6, 7 mergulhos. Quando ele levanta da água no 7º mergulho, a sua pele está toda purificada. Não há mais nenhuma doença, ele está curado milagrosamente. Mas a Bíblia não diz somente, irmãos, que ele foi curado. A Bíblia diz que a sua pele se tornou como de uma criança. Ficou melhor do que antes. Diga para o seu irmão, vai ficar melhor do que antes. Fala para ele aí. Irmãos, Deus curou, ainda fez uma cirurgia plástica de graça nele. Porque pele como uma criança, talvez se tinha umas ruguinhas lá, se tinha não sei o quê, uns pés de galinha assim, já arrancou tudo. E a história desse homem, irmãos, simboliza, muitas vezes, a nossa vida, em algumas áreas ou em muitas áreas. Quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo a vida, e nós estamos trabalhando, estamos produzindo, estamos estudando, só que muitas vezes por debaixo dessa aparência, as coisas são diferentes. Por debaixo daquelas piadas, por debaixo dos risos, por debaixo daqueles vídeos que a gente posta ali no Instagram, no TikTok, com aquela dancinha. Você já viu que eu não sei fazer a dancinha, né? Que quem olha e diz, essa pessoa é uma pessoa muito alegre, mas quantas vezes por debaixo daquilo é uma pessoa triste. E se você diz, se soubesse quem eu sou. Às vezes por detrás desse casamento que alguém diz, eu gostaria de ter um casamento como você diz, se você soubesse como é o meu casamento. Que muitas vezes é um acordo social perante as pessoas, mas quando as portas do quarto se fecham, você sabe o que realmente acontece. Quantas vezes por debaixo daquelas roupas de marca, daquele celular, talvez daquele carro, na verdade estão ali dívidas e mais dívidas. Quantas vezes, irmãos, por debaixo dessa vida que parece normal, de uma pessoa que parece tranquila e calma, na verdade, lá dentro, há um homem irritado, há um homem frustrado, que ele está a ponto de explodir, a sua mente não para, ele está angustiado. Quantos de nós, irmãos, talvez hoje estamos vivendo aquela vontade de sumir, aquela vontade de desaparecer. Sabe por que a gente está vivendo isso aí, irmãos? Sabe por que muitas vezes a gente quer sumir? Porque a gente não aguenta a pressão de estar perto de pessoas e temos que ser aquilo que nós realmente não somos. Então cansa isso, cansa ter que mostrar, cansa ter que provar para outras pessoas, e ali a realidade ela é muito diferente. Quantos têm entrado no banheiro, eles abrem o chuveiro e choram e fazem o barulho do chuveiro para que as pessoas de fora não escutem o seu choro. Mas eu quero dizer, nesse lugar, nesse momento, nesse ponto da sua vida, aquilo que ninguém está vendo, Deus está vendo, e Ele se importa com isso. Ele enxerga a sua dor, Ele enxerga essa vontade de tirar a própria vida, Ele enxerga essa vontade de falar, de gritar e de xingar. Ele percebe você, Ele olha para você, e o mais importante, Ele se importa com você. Deus se importou com aquele homem chamado Naamã, e colocou aquela moça para falar do amor de Deus para ele. Aquela moça que poderia ter raiva daquele homem pelo mal que ele lhe causou, na verdade Deus enche o coração dela de amor e de misericórdia. Sabe por quê? Porque Naamã era alvo do amor de Deus, da mesma forma que você é alvo do amor de Deus. Deus também ama você, Deus está de olho em você, Ele se importa com você, e Ele irá até onde for atrás de você. E assim como Deus, de forma muito estratégica, posicionou aquela moça para falar para Naamã, eu quero dizer que Deus também está posicionando a sua vida. Deus está colocando pessoas na sua vida para que este amor chegue até você. Às vezes você diz, puxa vida, por que será que aconteceu isso? Eu queria financiar um imóvel nessa rua, mas o financiamento não foi aprovado. Eu tive que ir morar em outro lugar, mas aqui naquele outro lugar havia um vizinho, e aquele vizinho é o instrumento de Deus para levar o amor dele até você.
Talvez você se pergunta, por que não deu certo naquele setor daquela empresa? Por que eu fui parar naquele setor? Aquela porta de emprego não se abriu, abriu aquele em outro lugar. É porque Deus está cercando você com o seu amor. Ele está posicionando você. Ele está sendo estratégico, porque Ele quer demonstrar o seu amor. Por isso louva a Deus, você que está hoje aqui, cada pessoa que está aqui descendo as águas do batismo, elas só estão hoje aqui, porque um dia alguém se preocupou com vocês, um dia Deus colocou alguém no seu caminho, para levar este amor, e eu quero dizer, Deus não vai cansar de ir atrás de você, porque você é alvo do seu amor. Naamã então chega, perante aquele profeta para ser curado, e a simplicidade da cura mexe com Naamã. Então quer dizer que é só eu mergulhar nesse riozinho e eu vou ser curado? Sabe, irmãos, muitas vezes nós também queremos experimentar Deus, mas muitas vezes nós ficamos abismados e ficamos confusos com a simplicidade de termos a Deus. E deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Deus, Ele é a sua solução. O nosso Deus é o seu grande e maior tesouro e o alvo da sua vida. É nele que está a sua paz, é nele que está a sua segurança. E o acesso até Deus é através do Senhor Jesus. Para você receber a Deus, você precisa receber Jesus. E como que nós recebemos Jesus? O que nós fazemos com esses que já estão aqui, que irão fazer nessa noite. A Bíblia diz que Jesus é o caminho para chegar ao Pai, o caminho verdadeiro. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Diga comigo assim: quem crer e for batizado será salvo. Pastor, o que eu preciso para entregar a minha vida a Jesus? O que eu preciso então para experimentar este amor de Deus, que pode restaurar a minha vida, que pode corrigir minhas falhas e dar uma nova vida? É simplesmente você crer. Se você reconhecer que Jesus, Ele é o Filho de Deus, e confirmar isso através das águas do batismo, você já recebe a salvação na sua vida. Mas pastor, é simples assim? É simples assim. É só você crer em Jesus, sair do teu lugar e entrar nestas águas. Quando nós entramos nas águas do batismo, irmãos, preste atenção nisso. O batismo que foi criado pelo nosso Deus. O batismo é a forma que Deus criou para que nós possamos demonstrar a nossa entrega para Ele. É um simbolismo de uma decisão que nós já temos lá dentro de nós. Na nossa cultura, por exemplo, quando duas pessoas estão apaixonadas, elas decidem se casar, elas passam por um ritual chamado casamento. E isso vai mudando de épocas em épocas, né, irmãos? Agora, por exemplo, a moda dos casamentos agora é plaquinha, né? Agora é as plaquinhas. Irmão, esses dias eu fui fazer um casamento que eu tive que até sentar, porque não parava de vir plaquinha, né? Aí vinha a plaquinha assim: chegou o dia. Aí depois vinha a plaquinha: a noiva está pronta, a noiva está vindo. Eu falei, meu Deus, quando que a noiva vai entrar, pelo amor de Deus, né? Tem lugares, por exemplo, que quando os casais vão se casar, na cultura daquele lugar, né, os noivos sentam assim numa cadeira e as pessoas pegam a cadeira e ficam andando com os noivos. Já viu às vezes em filmes? Deus criou o batismo. O batismo foi criado pelo nosso Deus. E Ele disse, olha, a forma de vocês demonstrarem que vocês se entregam a mim é descer as águas do batismo. Presta atenção aqui, olha o que acontece quando a gente entra nas águas do batismo. Quando nós descemos a pessoa nas águas, é como um sepultamento. E ali está sendo sepultado todo o velho homem, a velha mulher, a velha natureza. Depois que a gente se batiza, se alguém quer se levantar contra a gente, se alguém quer nos acusar, mas você fez isso, você foi aquilo, mas eu sei quem você era, e você vai dizer, olha, obrigado por lembrar quem eu era, porque eu não sou mais aquela pessoa, eu desci as águas do batismo, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passam, e tudo se faz novo. E quando levantamos das águas, levantamos uma nova vida em Cristo Jesus. É simples assim. Como você está, do jeito que você está, venha hoje ao Senhor Jesus. Entregue-se a Ele, como esses que estão aqui, se una junto a eles. Algumas pessoas, e eu até respeito, elas dizem assim, sabe, pastor, mas eu queria mudar algumas coisas antes de batizar. Eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo. Olha, eu acho isso até uma coisa bonita, porque mostra que a pessoa quer mudar. Mas eu pergunto para você, se você precisa mudar tantas coisas para se batizar, por que não mudou ainda? Por que você não mudou?
Batizar é realmente dizer: eu não consigo mudar sem Jesus. Porque se eu pudesse mudar pela minha disciplina, pelo meu esforço, minha dedicação, pelo conhecimento que eu posso receber deste mundo, dos livros, eu já teria mudado. Aliás, esse tipo de pensamento não faz sentido, porque veja bem, quando nós descemos as águas do batismo, nós recebemos alguns presentes. Quem gosta de ganhar presentes aí? O primeiro presente que a gente recebe quando a gente entrega a vida a Jesus, confirmamos pelo batismo, é que a gente recebe um presente maravilhoso chamado Espírito Santo. E hoje vocês receberão o Espírito Santo. E o Espírito Santo então virá sobre vocês, e Ele será a força para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Se nós esperarmos mudarmos algumas coisas para então se batizarmos, nós nunca vamos se batizar, porque só poderemos mudar depois do batismo, quando tivermos o Espírito Santo. Outros dizem: mas eu preciso aprender mais. Glória a Deus por isso, realmente é um bom motivo, nós precisamos aprender. Tem muito para aprendermos de Deus. Mas veja bem, você já viu uma criança nascendo sabendo tudo? Nenhuma criança nasce sabendo tudo. Ela tem que até aprender como comer, tem que aprender como andar. E para isso, ela tem pais, ela tem irmãos, tem tios que vão ajudar. O segundo presente que todos aqueles que entregam a vida a Jesus recebem, é que eles recebem a família de Deus. E agora eles têm irmãos, têm irmãs em Cristo. Pastora Thalita e eu nos tornamos seus pais espirituais, para ajudar a você a aprender mais de Deus. Não tem como aprender antes, porque precisamos do Espírito Santo e dessa família para nos ensinar. Quem está entendendo, diga amém. Você sabia que cada pessoa que descer hoje as águas do batismo, uma pessoa, nós chamamos esse projeto tão lindo, chamamos de anjo da guarda. Cada pessoa que desce as águas do batismo, nós vamos ter um anjo, que é um irmão mais velho, uma pessoa mais velha na igreja, que mais experimentada, que vai acompanhar essa pessoa. Ninguém vai caminhar sozinho não. Mas eu disse que são presentes. Um é o Espírito Santo, um é a família, e um presente tão lindo e maravilhoso, que é a salvação da nossa alma. A salvação da alma é o nosso nome escrito no livro da vida. É o direito de estar na eternidade com Deus. E um dia que deixarmos este mundo, nosso direito no Senhor já está garantido. Hoje o nome de vocês é escrito no livro da vida. Veja bem, irmãos, a salvação é simples. Receber Jesus é simples. É simples por quê? Porque Jesus fez o grande sacrifício. Jesus tornou simples por causa do seu sacrifício. Ele veio a este mundo, deu a vida dele, morreu naquela cruz pela nossa vida. A Bíblia nos usa uma expressão que diz que morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. A Bíblia compara isso a um pagamento de uma dívida. Diga assim comigo: Jesus perdoa os meus pecados. Ele perdoa, diga mais forte, Ele perdoa a minha dívida. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Ele já perdoou a sua dívida. Olhe para cá, não se distraia. Ter a dívida sendo paga pelo Senhor Jesus é você se libertar das garras do nosso inimigo que destrói nossa vida. É nós libertarmos do domínio de Satanás que tem nos destruído. Preste atenção nisso. Olhe para cá, eu queria que você imaginasse a seguinte situação. Imagine que uma pessoa ela tem uma dívida muito grande com um agiota. E por causa dessa dívida, esse agiota, sendo um homem mau que ele é, oprime essa pessoa, atormenta essa pessoa, ameaça aquela pessoa, faz da vida dela, como nós dizemos numa expressão, realmente um inferno. Mas um dia alguém olha para aquela pessoa sofrendo aquela dívida, olha para cá, e chega então até aquele agiota e pergunta assim: qual é o valor dessa dívida? Aquele homem diz o valor, então aquela outra pessoa, ela paga a dívida daquele que estava devendo. Só que a pessoa que tinha dívida, ela não fica sabendo que a dívida já está perdoada, já está paga. O homem mau, agiota como ele é, eu pergunto para você, ele vai continuar cobrando ou vai parar de cobrar? Ele vai continuar cobrando, porque ele sabe que a pessoa não sabe. Bugou aí, deu para entender? Ele sabe que a pessoa não sabe. Se ele sabe que a pessoa não sabe, ele continua oprimindo. Mas até que um dia alguém chega para aquela pessoa e diz: olha, a sua dívida já está o quê? Paga. Eu pergunto, se fosse você essa pessoa, quanto mais tempo você permitiria aquele homem cobrar a dívida?
Você não permitiria mais um minuto sequer, porque a partir do momento que você sabe que a dívida já está paga, você não aceita que te cobre aquela dívida. Deixa eu dizer para você, há 2000 anos atrás, Jesus pagou a sua dívida. Jesus perdoou os seus pecados. Satanás não tem domínio mais sobre a sua vida. Ele não tem mais poder para destruir a tua vida. Mas cada dia que você demora para descer as águas do batismo, é um dia a mais que ele te atormenta de forma desnecessária. Cada vez que você espera mais, é mais um dia que você sofre. E se você não sabia, hoje você sabe. A sua dívida já está paga. E você pode vir para Jesus como você está. Naamã tentou deixar para depois, falou: depois eu vou descer aquelas águas dos rios lá da onde eu vim. Não, mas aqueles homens dizem: não, Naamã, é hoje. Eu quero dizer para você, é hoje. É hoje. Você não precisa esperar mais um dia sequer para viver livre. Você não precisa esperar mais um dia sequer para viver o amor de Deus na sua vida. Alguns dizem: pastor, quando será o próximo batismo? Eu esperarei pelo próximo. E eu digo: olha, daqui a 4 meses, daqui a tantos meses, nós vamos ter um próximo batismo. Mas eu não queria que isso soasse de forma sensacionalista, mas é de uma forma real. A verdade, igreja, olhe para cá. Haverá um próximo batismo, mas nós não sabemos se nós estaremos aqui para o próximo batismo. Cada dia que passamos sem descer as águas do batismo é um risco que estamos correndo de não termos o nosso nome escrito no livro da vida. Naamã só queria uma cura de uma enfermidade, mas ao ser aquelas águas, o final do texto diz que ele reconhece que Deus é Deus, ele se torna filho de Deus. O Senhor Jesus está aqui para curar, para restaurar, mas mais do que isso, mais do que dar todos esses presentes, Ele está aqui hoje para fazer de você um filho de Deus. E quando a sua vida, você entender que se tornar o filho de Deus é o mais importante da vida. Veja bem, nós nos tornarmos filhos de Deus e filhas de Deus é o topo, é o ápice da nossa vida. Nós vamos começar a viver de uma forma que tenhamos paz verdadeira. Deixa eu perguntar, você tem paz verdadeira dentro de você? Filhos de Deus têm paz verdadeira. E eles não têm medo das coisas deste mundo, porque se o dinheiro acabar, qual é o problema? Eu sou filho do dono do mundo. Se eu não souber para onde ir, o que fazer, eu vou para o colo do meu Pai. Se pessoas me reconhecerem e valorizarem o que eu faço, tudo bem. Mas se ninguém reconhecer aquilo que eu faço, eu não continuo diminuindo, eu não diminuo o meu valor. Porque o que neste mundo pode me dar mais valor do que ser um filho de Deus? Mais do que ter uma vida restaurada, quem desce as águas do batismo, a sua vida agora começa a ser vivida por um propósito. Ele tem um motivo de viver neste mundo. E o seu motivo não é comprar, não é produzir, não é conquistar, não tem nada de errado. Ele pode até fazer isso, mas ele não vive para isso. Ele vive para viver aquele plano para qual Deus o criou e colocou neste mundo. Nessa noite, o Senhor Jesus te convida. Não descer as águas lá do Rio Jordão, não descer as águas do Rio Sorocaba, que talvez vai fazer mais mal do que bem, mas descer as águas do batismo, se ajuntar essas vidas. E você que já é batizado, lembrar da onde Jesus te tirou, e lembrar que este amor também um dia alcançou a sua vida. O Senhor Jesus está aqui, e hoje é dia de salvação na sua vida. Faça assim com as suas mãos agora. Fale com Deus agora, fale com o Senhor Jesus. Por debaixo de toda esta aparência, por debaixo de toda essa situação, existe alguém ali. Fale com ele agora. Quem está ali? Que pessoa que está ali agora? Fale com ele agora.